Olá, amigos, amigas, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite de paz, de harmonia, em que neste instante, sob a orientação dos nossos benfeitores amados, nossos amigos espirituais, haveremos de trocar algumas palavras com vocês em torno de um assunto muito interessante, muito curioso, inclusive. Nós pretendemos conversar com vocês nesta noite em torno de um assunto que diz respeito a mim, a você e a todos nós, sobre a misericórdia. Nós constantemente estamos ouvindo ou fazendo leituras em torno desse tema, a misericórdia, e talvez sintamos alguma dificuldade para entender, na essência, na prática, o que seria, evidentemente, agir com misericórdia. Mas, para que possamos ter uma compreensão mais profunda do tema, da questão, nós achamos muito interessante, antes de mais nada, que iniciemos com uma história. A história, tal qualmente fez Jesus no seu tempo, instruindo seus apóstolos, discípulos e seguidores, através de parábolas, um método dinâmico, um método bastante interessante para fazer com que eles compreendessem a sua fala, as suas colocações. Nós aqui falaremos através de uma história, mas é uma história real, com personagens não fictícios, mas personagens reais. Aqueles os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs que gostam muito de pesquisarem, nós faremos menção da fonte de onde extraímos essa história, que servirá de baliza para começarmos a nossa fala, a nossa palestração. Vocês hão de encontrar essa história na revistinha Seleções, edição agosto de 2010, e ali nas páginas de número 25 e 26, vocês então irão encontrar essa história cujo título é o seguinte: Quando o amor transformou batatas em peras. Muitos vocês que estão aí nos ouvindo, talvez estejam aí formulando indagações de si para consigo mesmos, perguntando: como assim? Nós sabemos que o amor é uma força criadora do universo, é uma força impressionante, é de fato o motor do universo. Mas será que o amor efetivamente ele tem esse poder mágico de transformar algo, um legume, como é a batata, em uma fruta? Será que existe um método da alquimia, um método mágico ou coisa do gênero, que faça com que um legume se transforme em uma fruta? Fica essa indagação. Mas nós iremos responder a vocês que não, meus irmãos, que não existe nenhum tipo de poção mágica,
nenhum tipo de atividade relacionada à alquimia que transforme uma batata numa pera. Mas vocês vão ver que através de atitudes, comportamentos singelos, isso é francamente possível. Transformarmos batatas em peras. E não somente numa única ocasião, mas se tivermos a cautela, poderemos transformar várias situações do cotidiano, tidas por situações difíceis, complicadas, em situações amenas, mitigadas, se porventura estejamos a enfrentar dificuldades em nosso campo existencial, sobre o aspecto do relacionamento, sobre o aspecto profissional, sobre o aspecto social. Assim, e essa história vai nos mostrar que eu, tanto quanto vocês, terão condições de se valerem desse instrumental denominado amor para realizar transformações em nossas vidas. Então vamos lá. Essa narrativa, ela é de autoria de Maria Lúcia Palma Latorre. E ela conta uma história na qual ela vivenciou, na qual ela foi protagonista. Ela conta o seguinte: nós éramos uma família muito feliz, humilde, pobre, com escassez de recursos monetários, financeiros. O dinheiro era muito curto, porque meu pai tinha um trabalho humilde, mamãe, ela ajudava meu pai no orçamento minguado com a confecção de salgadinhos, de bolos. E assim nós levávamos a nossa vida. Eu, meus 3 irmãos, papai e mamãe. Morávamos numa casinha muito simples, muito humilde, no estado do Paraná. Éramos uma família unida, feliz, em que estávamos vinculados por laços da doutrina cristã. Éramos cristãos, porque papai, porque mamãe sempre nos ensinaram da importância de nós estarmos em constante comunhão com Deus, através do pensamento, através da verdade, através da oração. Então, nós recebemos esse material de papai e de mamãe. Aprendemos regras básicas de respeitarmos os mais velhos. Enfim, éramos uma família muito unida, muito feliz, apesar das nossas dificuldades. Mamãe era analfabeta. Porém, apesar do seu analfabetismo, ela tinha uma facilidade incrível de realizar multiplicações, somas de cabeça, com uma agilidade, com uma rapidez muito mais do que nós, seus filhos, os que estávamos na escola. Era incrível. E certa feita, nós estávamos em casa e de repente alguém bateu ao portão de nossa casa. Mamãe deu uma espiadinha pela cortina da sala, pela janela da sala, saiu e nós, curiosos, fomos atrás dela. E tivemos a oportunidade de observar que desse veículo havia descido uma senhora muito bem vestida e tinha inclusive até um motorista ao seu dispor. E ela chegou até a minha mamãe
se identificou, disse que havia recebido boas recomendações dos serviços de salgadeira, de boleira que mamãe era. E ela então disse que queria encomendar um bolo e vários salgados para uma festa. E ela então contratou a mamãe. E ela deixou uma soma em dinheiro para que mamãe começasse o seu trabalho. Assim que essa senhora se foi, mamãe entrou em casa feliz, exultante de alegria, disse que iria ter um dinheiro a mais, um dinheiro inesperado em nossa humilde casa. E mamãe não tardou. Já no dia seguinte, fez as compras de todo o material e então, sozinha, começou a fazer bolo, os salgadinhos, aquele trabalho imenso, descomunal. Mamãe às vezes ia até altas horas da madrugada. E a entrega era para ser feita num sábado. E chegou o dia de sábado. Aquela dama então apareceu para retirar os produtos, o bolo, os salgados, os doces, inclusive, e pagou o restante. E, inclusive, deu até uma quantia além daquilo que havia sido combinado para a mamãe. Ela se despediu feliz. Mamãe então entrou para a nossa casa, mostrou aquele maço de notas e disse para todos nós, a Irmandade, os 4 filhos: meus amores, amanhã é domingo, Dia das Mães. E nesse domingo eu quero fazer uma surpresa para vocês. Coisa que eu sempre tive vontade de fazer para vocês essa surpresa. Então, amanhã nós vamos ter um almoço especial e mais especial do que o almoço, eu vou oferecer a vocês uma sobremesa incrível, maravilhosa, que vocês não vão esquecer jamais. Nós ficamos muito felizes. Horas depois, mamãe foi ao supermercado, não levou nenhum de nós, porque ela disse que era segredo. Ela não queria que ninguém tivesse acesso ao que ela iria comprar, que iria servir de sobremesa para nós no dia seguinte, no domingo, Dia das Mães. E nós, a Irmandade, ficamos em casa enquanto mamãe foi ao supermercado e ficamos entre nós nos perguntando: uau, sobremesa? Que sobremesa seria essa? Seria, por acaso, um doce de mamão? Não, mamãe já fez, não é surpresa, não é nenhuma novidade. Doce de cidra? Também não. Não é novidade, porque mamãe já fez. Um doce de abóbora com coco? Não, também não, mamãe já fez. O que seria então? Será que seria morangos com chantilly? E nós então ficamos ali apostando em quais iguarias, em quais doces, porventura, seria essa surpresa que mamãe haveria de nos oferecer no domingo. Mamãe chegou do supermercado, horas depois, entrou no quarto, com ar de mistério, e nós só tentando espiar, e ela vai por conta de vocês, meninos. Ok. Vamos dormir, ansiosos, meu Deus do céu. O que mamãe vai nos oferecer de sobremesa?
E dormimos com aquela ansiedade. Até que amanheceu. Era domingo. Nós acordamos bem cedinho. Papai foi à missa. Nós então ficamos em casa. E, como sabidamente era Dia das Mães, cada um de nós, os que tínhamos feito trabalhos na escola para entregarmos para as nossas mães, cartinhas, alguns recortes de cartolina, enfim, aquelas coisas básicas, simples, singelas, mas que marcam muito pela simbologia que esses trabalhos realizados nas escolas produzem nessas datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia das Mães. Então, cada um de nós entregamos para a mamãe a nossa lembrancinha, simples, humilde. Mamãe ficou muito feliz. Nós, cada um, abraçamos ela, cumprimentamos pelo Dia das Mães, demos um abraço gostoso, um beijo maravilhoso nela. E nós, então, fizemos uma ciranda, uma roda em volta dela e começamos a cantar. E, de repente, um irmão meu resolveu ler uma poesia em que dizia o seguinte: Mamãe, tu és a flor mais viçosa, tu és a bela flor do meu jardim. Mamãe, tu és o meu amor para sempre, para mim. Ele mesmo que havia feito, singela de tudo. Mamãe ficou muito emocionada, algumas lágrimas começaram a rolar dos seus olhos, e ela não aguentou e chorou de emoção. E num abraço para cada um de nós, disse: Vocês são as minhas maiores riquezas. Vocês são os meus maiores presentes. Não tem dia melhor, Dia das Mães, do que eu ter vocês. Vocês são os meus presentes, meus anjos. Então, enxugou as lágrimas, se recompôs e disse: Bom, vamos brincar. Vamos brincar que agora eu preciso cuidar das coisas aqui, fazer o almoço, porque o pai de vocês foi à missa. E assim que ele voltar, quero deixar tudo prontinho, nós iremos almoçar e depois, sobremesa. Nós vamos brincar, felizes da vida e imaginando, diante da nossa curiosidade, o que seria essa sobremesa surpresa que mamãe haveria de fazer para nós nesse dia. Horas depois, nós voltamos à nossa casa, papai já havia chegado da igreja, da missa. Nós, um a um, fomos lavar as mãos. Nos sentamos à mesa de família, à mesa de refeição, almoçamos um frango com macarronada que mamãe fazia como ninguém. Nos apetecemos então do almoço e depois então era hábito de mamãe, ela tirou o prato de cada um da mesa, colocou na pia e nós então vimos que mamãe se levantou e foi até o quarto. Chegando lá, ela retirou um embrulho que estava numa caixa de papelão, trouxe para a cozinha, colocou sobre a mesa e os olhos dela brilhavam de alegria por ela poder propiciar para nós, dentro do seu minguado orçamento, aquela festa, aquela surpresa. E olhem, imaginem vocês, era Dia das Mães, éramos nós quem teríamos que fazer com que ela nada fizesse naquele dia, e nós é quem deveríamos fazer por ela, mas éramos crianças, enfim, coisas que só mãe sabe dizer. O amor incondicional das mães.
E aí ela foi abrindo aquela caixa. Feliz, exultante de alegria. Um orgulho nos olhos que nós víamos. Parecia que ela estava dizendo: eu me sinto feliz e realizada de poder fazer vocês felizes com essa surpresa. E aí, mamãe retirou 3 latas desse embrulho. E ela pegou uma dessas latas, levantou e disse: peras. Eu trouxe peras em conserva para vocês, porque faz tempo, uma vez vocês estavam assistindo televisão, e aí teve um comercial oferecendo peras em calda, e vocês ficaram lambendo os beiços, morrendo de vontade, imaginando, que delícia, que gosto tem isso, e aquilo me ficou na cabeça. Mas fiquei triste porque era muito para o nosso orçamento, mas aí abençoadamente veio essa senhora e contratou os meus serviços, fiz o bolo, fiz os salgadinhos e ganhei um dinheirinho extra e pude então fazer essa extravagância para vocês, meus queridos. Peras em calda. Quando a mamãe levantou a lata e mostrou para todos nós, para papai inclusive, que estava ali na cabeceira da mesa, nós olhamos aquela lata e vimos algo muito curioso. Disfarçadamente. Foi tudo muito automático. Nós olhamos e vimos que não era pera, e sim batatas. Mas as batatas estavam tão bem ali desenhadas, fotografadas, descascadas, enfim, que para uma pessoa como mamãe, uma pessoa muito simples, humilde, analfabeta, que nem eu falei para vocês, até mesmo para uma pessoa letrada, acreditamos que se não prestasse muita atenção, iria confundir, porque realmente a semelhança daquelas batatas ali no rótulo com peras era muito grande. Mamãe então se confundiu, nem se atentou para esse detalhe. E nós 4, os irmãos, junto com o papai, nos olhamos muito rapidamente e ficamos quietos. Como se mentalmente cada um de nós nos comunicássemos e disséssemos: são peras. Vamos manter a festa. E mamãe então abriu as latas, pegou de uma travessa, despejou o conteúdo, as peras, que na verdade eram batatas em conserva, naquele recipiente, naquela travessa, naquele refratário, enfim. Era hábito de mamãe, ela adorava nos servir à mesa. Foi servindo um a um. Papai sentou-se à mesa, com aquele sorriso de orelha a orelha, os olhos brilhantes de alegria, olhando para nós. Feliz da vida. Podem comer a sobremesa de vocês. A surpresa. E nós fomos comendo um a um, cada um dos nossos irmãos, inclusive papai. Fomos, e mamãe perguntando: tá gostoso? Nossa, mamãe, está maravilhoso. E ela perguntou para papai: você está gostando? Claro, meu bem. Excelente surpresa, estamos muito felizes. Você não quer? Não curto peras. Trouxe para vocês. Tá bom. Nós fomos comendo. E de repente sobrou uma pera, que na verdade era batata, ali no refratário. E mamãe disse: vocês não vão comer? Aí meu pai disse assim: eu quero, vocês já comeram demais. Tirem os olhos.
que essa pera é minha. E papai, numa garfada só, comeu a última pera. Mamãe ficou muito feliz. Nós agradecemos, demos outro abraço nela. Papai também abraçou mamãe, agradeceu ela pela surpresa maravilhosa. Disse que tudo estava muito bem, que estávamos muito bem servidos, que ela era a melhor mulher do mundo, que nós éramos os melhores filhos, enfim, aquela alegria. E fomos, então, seguindo o nosso dia. Isso foi domingo. Passado meses depois desse evento, domingo, Dia das Mães, a sobremesa, as peras, que eram batatas em conserva, enfim. Passado alguns meses desse acontecimento, nós notamos mamãe diferente. Os seus olhos já não tinham mais o brilho de sempre. Nós percebemos que ela estava com olheiras, estava pálida, estava muito magra. Mamãe não era lá muito bem encorpada, mas nós percebemos que ela estava muito magra. Não parecia estar bem. Mas alguns dias ela começou a ter sintomas de dores, de vômitos, perda do apetite, emagrecimento, enfim, toda uma sintomatologia que preocupou o papai e nos deixou também preocupados. Ela foi ao médico, fez os exames habituais e vieram os resultados. Mamãe foi diagnosticada com câncer. Só que um câncer num estágio avançado. Um câncer já com metástase, ou seja, quando o tumor não está localizado apenas num órgão, mas ele migra para outros órgãos. É o processo metastático, de proliferação do tumor por vários órgãos, e mamãe estava assim. Foi um baque para todos nós, quando soubemos que mamãe estava muito doente, inclusive já com um prognóstico sombrio. O médico estabeleceu de 3 a 4 ou pouco mais de vida, meses de vida. Mamãe foi adoecendo a olhos vistos, foi se enfraquecendo. Aí a situação se complicou de uma tal forma que ela teve que ser hospitalizada. E dali mamãe não saiu mais. E veio a notícia que ninguém quer receber. Veio a notícia de que mamãe tinha falecido. Quando recebemos essa notícia, papai, que amava muito a sua esposa, a nossa mãe, não conseguiu esconder a profunda tristeza e abatimento e chorou diante de todos nós. Todos nós nos abraçamos, todos nós choramos diante daquela perda irreparável. Mamãe morreu. Isso doeu muito. E o mais triste foi quando, depois de todos aqueles aparatos para fazer o enterro, o velório, enfim, toda aquela parafernália, retornamos para casa. E o vazio.
apesar de termos uns aos outros, apesar de termos papai, que também era muito amoroso, mas sentíamos a ausência daquela mulher, daquela guerreira, daquela alma que iluminava todos os cômodos da nossa casinha. Olhávamos para o quarto, mamãe não estava lá. Na cozinha, mamãe não estava lá. Na sala, mamãe não estava lá. Ainda existiam lembranças de mamãe por todo canto, inclusive fotos. E aquele vazio, aquela tristeza. E nós dormíamos todos num quarto só, porque éramos muito pobres. E à noite eu escutava um dos meus irmãos, ou quase todos, nós, enfim, chorando baixinho, debaixo das cobertas. Ou às vezes levantávamos, fingindo que íamos ao banheiro e lá nós tentávamos esconder as nossas lágrimas e papai também fazia o mesmo. Às vezes acordávamos à noite com o papai chorando amargamente lá no quarto. Mesmo de portas fechadas, nós ouvíamos a dor, a tristeza de papai. Os anos se passaram, nós crescemos, cada um tomou seu rumo, e hoje eu me recordo, com saudades daquele domingo, Dia das Mães, quando mamãe, tadinha, dentro da sua bondade, da sua humildade, da sua simplicidade, preparou para todos nós um banquete formidável, inesquecível, em que transformou com seu amor batatas azedas em doces peras, em que todos nós, naquele domingo, os irmãos, papai, em momento algum, estragamos a festa dela, estragamos a surpresa dela, e como que num gesto de cumplicidade muda estabelecida entre nós, mantivemos esse nosso segredinho que mamãe não soube, mesmo depois que ela partiu desta vida física, material, sem saber que havia servido para sua família naquele domingo memorável, domingo Dia das Mães, batatas ao invés de peras, mas que pelo amor que nós tínhamos por ela, pela consideração imensa, nós conseguimos transformar, e com toda sinceridade, minha gente, conseguimos transformar batatas azedas em doces peras. E assim encerra Maria Lúcia Palma Latorre essa história emocionante, magnífica, que vale a pena agora nós fazermos algumas ponderações, algumas reflexões. Havíamos dito que o nosso tema da noite seria misericórdia. O que é misericórdia? Antes de definirmos misericórdia, vamos dizer que misericórdia, através do exemplo dessa história, ela representa essa história, o exemplo vívido, marcante de misericórdia. Então, por aí nós já conseguimos concluir que a definição, o conceito de misericórdia é bondade, brandura, respeito, indulgência, compreensão, tolerância, amorosidade. Olhem só, para uma única virtude, para uma única palavra, que é a misericórdia, nós temos em torno de 7 definições. Olhem a imensidão, o amplo espectro que é a virtude da misericórdia.
tão importante que é a misericórdia, que nosso Senhor Jesus Cristo, ali no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no versículo 7, nós nos defrontaremos com um dos mais belos sermões que nosso Senhor Jesus proferiu a todos nós, a sua época e a nós, a posteridade. Quando ele disse, ali no versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque Jesus se preocupou em fazer com que nós desenvolvêssemos a misericórdia, ou seja, a indulgência, a bondade, a solidariedade, o respeito, a amorosidade, a tolerância, a compreensão, a generosidade, a brandura, enfim. Por quê? Porque Jesus disse, porque se agíssemos com misericórdia, Deus haveria de ser misericordioso para com nós, os que fôssemos misericordiosos. Repito, Jesus disse: bem-aventurados, ou seja, felizes daqueles os que forem misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus terá misericórdia de nós, os que tivermos agido também com misericórdia nos momentos em que a vida exigisse de nós a conduta de misericordioso. Então imaginem vocês essa família de Maria Lúcia Palma Latorre, dessa história que nós retiramos da revistinha Seleções, que agiram com misericórdia, com indulgência, com profunda compreensão em relação à mãe deles, que fez aquela surpresa, que se esforçou, além da conta, realizando um trabalho árduo de manejar a massa para fazer o bolo, os salgadinhos, os doces, fazendo tudo isso sozinha, preparando essa encomenda, ganhou um dinheiro extra, poderia ter pensado, vou pegar esse dinheiro, vou comprar um creme, um vestido, uma blusa, enfim, coisas que ela teria, obviamente, direito, mas não. Ela recebeu aquele dinheiro, suado dinheiro, e foi investir em nós, numa possível vontade que nós manifestamos um tempo, sabe Deus quando, mamãe viu isso, nós nem prestamos atenção, naquele comercial de televisão que estava ali oferecendo peras em conserva, em calda. Mamãe gravou isso, viu a nossa reação de vontade diante daquele comercial de televisão, e no momento certo, então, ela fez aquela surpresa para nós. Mas ela se equivocou, tadinha. Agora imaginemos se um dos membros, seja o marido, seja um dos filhos ou todos, de forma muito reativa, antimisericordiosa, portanto, chamasse a atenção dela, como por exemplo o marido, esposo, reagisse da seguinte forma: mulher, mas como você é idiota, como você é burra, tapada, você não prestou atenção que isso é uma lata de batatas em conserva, não é pera. Mas não. Aquele homem, juntamente com aquelas crianças, eles foram misericordiosos, indulgentes, tolerantes, compreensivos, amorosos. Então, o que se espera de uma conduta como essa, se não receberem o que eles deram por parte de Deus? A misericórdia, a indulgência, a compreensão, para quando nós eventualmente fracassarmos, falharmos. Mas infelizmente nós vemos
que muitos de nós, os que estamos aí enveredados para o terreno da reatividade e não da amorosidade, da crítica e não da compreensão, da tolerância, quando eventualmente alguém comete um deslize, uma falha, uma falta, reativamente, agressivamente, criticamente, nós então reagimos, criticamos, seja um empregado que trabalha em nossa casa, ou que trabalha em nossa empresa, ou que é, por exemplo, um subordinado nosso e temos um cargo de confiança, por exemplo, ou nas instituições que nós frequentamos, no meio social, enfim, dentro da própria família, quando alguém comete uma gafe, uma falha, uma falta qualquer, a que todos nós estamos sujeitos, porque, como disse o Cristo, quem dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, então nós estamos sujeitos a errar. Mas quando errarmos, ou quando vermos alguém errando, não é papel nosso apontarmos o dedo ali na ferida. Nós temos que usar essa lição, essa história, como um exemplo de misericórdia e a forma como nós temos que agir diante de pessoas que eventualmente têm dificuldades de compreensão, de entendimento, devido seja ao grau, ao pouco grau de escolaridade ou quase nenhum, como é o caso dos analfabetos, ou pessoas que estão num grau de evolução ainda muito deficitário e nós, de repente, estamos um pouquinho melhor e exigirmos que a pessoa haja conforme nós estamos agindo ou compreendendo as diversas facetas da vida, enfim. Então, não podemos agir dessa forma, porque toda vez que nós agirmos com crítica, com reatividade, com ofensas, nós estaremos agindo com falta de misericórdia. E como queremos alcançar a misericórdia de Deus, se nós próprios não estamos sendo misericordiosos, indulgentes, compreensivos, tolerantes com as dificuldades que os outros eventualmente exteriorizam? Basta que nós nos recordemos de uma parábola intitulada a Parábola do Cachorro. Essa parábola não está na Bíblia, mas atribuíram a Jesus que, diante da grandeza do Mestre, da bondade dele, da sua misericórdia, criaram essa parábola, dizendo que se Jesus tivesse uma situação dessa, ele agiria dessa forma, como, por exemplo, a parábola do cachorro diz o seguinte: certa feita estava Jesus com seus apóstolos transitando por um determinado terreno, quando de repente alguns apóstolos que estavam adiantados nessa caminhada, nessa marcha, viram a carcaça de um cachorro que já está em avançado estado de decomposição. Alguns apóstolos acharam aquilo ridículo, absurdo. Nossa, uma carniça. Nossa, que podridão, nossa, que fedentina. Quem é que deixa o animal morto, enfim? E Jesus só observando a reatividade, a crítica dos seus apóstolos. Então Jesus aproximou-se daquela carcaça, daquele cachorro em estado de decomposição, olhou calmamente, para surpresa do seu colégio de apóstolos, eles estavam pensando, mas o que o mestre está fazendo ali perto daquela podridão, daquela fedentina? Quando Jesus se levantou e olhou nos olhos de cada um dos seus apóstolos que estavam criticando aquela carcaça e disse o seguinte: que belos dentes tinha esse cão. Jesus deu uma lição, através dessa parábola, de misericórdia. E os apóstolos então compreenderam que em tudo nós temos que ter olhos para acharmos diante das sombras que nós trazemos, nem que seja um resíduo mínimo de luz,
E todos temos. Inegavelmente, todos temos. O próprio Cristo assim reconheceu quando ele disse que até os malfeitores exercitam amor uns para com os outros, os seus parentes, até os malfeitores, nos mostrando, portanto, que nós temos que agir sempre com misericórdia, com bondade, com compreensão, com ternura, e não sairmos aí criticando a torta e a direita, é só aquela criatura, porque não sabemos quais são as suas dificuldades, como é o caso da senhora, dessa narrativa, dessa história. Olha a dificuldade dela. Imagine se eles tivessem criticado ela, chamado a atenção dela, o quanto que aquilo iria magoá-la, iria feri-la profundamente, em que ela havia feito aquele esforço. E mesmo assim, o que a família fez? Agiram com misericórdia, com compreensão, diante da situação de dificuldade intelectual dela, para discernir, ao menos naquele contexto, uma lata de pera em caldas de uma lata de batata em conserva. Então nós temos que analisar nossas atitudes em relação às pessoas com quem nós estamos convivendo e se não estamos agindo com excesso de crítica. Ademais, o que a crítica pode provocar de útil na vida das pessoas? Absolutamente nada. Porque o espírito de José, que psicografou a mensagem que está ali retratada, registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ali no item 16, e cujo título é Indulgência. Essa mensagem foi psicografada por José, lá na França, em 1863, e ele diz o seguinte sobre a indulgência. Ele diz assim, José, nessa mensagem psicográfica, registrada ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. José diz assim: a indulgência, ela não vê, ou seja, misericórdia, em outras palavras, não vê os defeitos alheios. Como essa família que nós estamos vendo ali, não viu esse defeito da mãe que cometeu aquela gafe, confundir uma lata por outra. Então José diz: a indulgência, a misericórdia, não vê os defeitos alheios. E quando os vê, não os divulga, não os coloca em evidência. Muito pelo contrário, evita de torná-los públicos, quando de repente nós vemos alguém errando, cometendo algumas gafes, nós não temos que criticar. Mas se de repente estamos numa posição que precisamos agir, José diz, se estamos numa posição que temos que agir, ou seja, corrigir aquela falha, que seja feita com temperança, com amorosidade, com compreensão, com tolerância, enfim, com indulgência, com misericórdia. Porque o próprio José, nessa mensagem, ele diz qual efetivamente a finalidade de uma crítica acerba, ferina. Aí tem pessoas que vão nos dizer, Jorge, mas isso implica numa ideia de anularmos a assertividade. Mas aí nós vamos citar uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, prestem bem atenção. A estas pessoas que se enveredam no terreno da alegação de que é preciso ser assertivo em tudo e sempre, o que é ser assertivo? Em outras linhas, quer dizer, é falarmos o que pensamos, o que sentimos. Mas Emmanuel, para aqueles que se julgam assertivos, diz o seguinte: assertividade sem empatia, ou seja, sem que você se coloque no lugar do outro. Assertividade sem empatia equipara-se a uma violência. Então, aqueles que muito propalam por aí
que é preciso ser assertivo, que se você ver alguém errar, você tem que criticar, que se você, de repente, se sentir ofendido, você precisa revidar. Isso é ser assertivo, mas essa assertividade, diz Emmanuel, ela tem que ser mitigada, abrandada através da empatia, mesmo porque o próprio Cristo nos ensinou a sermos empáticos quando disse: fazer a outrem o que gostaria que outrem lhe fizesse, é nos transportarmos para o lugar daquela pessoa que vai receber aquela crítica e verificar se como nós reagiríamos àquela crítica. Isso é ser empático, é colocar-se no lugar do outro e tentar sentir o que o outro sentiria com base naquela nossa fala agressiva, reativa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os próprios Espíritos nos ensinam aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, da importância de sermos, sim, assertivos, mas de uma assertividade temperada, mitigada, com amorosidade, não com reatividade. Muitas pessoas são assertivas, é o toma lá da cá. É uma assertividade, mas com a reatividade, que é uma violência. Então nós temos que nos valer das técnicas, da amorosidade que nos permite, de repente, resolvermos uma situação, um conflito, com uma atitude amorosa, respeitosa, cordial e não agressiva. Porque isso só denota o quanto ainda estamos caminhando na sombra, o quanto somos imperfeitos e o quanto não somos misericordiosos. E o quanto, às vezes, somos hipócritas, porque na oração do Pai Nosso, o que nós declaramos a Deus? Pai, perdoa as minhas faltas, como eu tenho perdoado as faltas alheias. É uma hipocrisia que nós todos os dias cometemos quando declaramos para Deus, quando oramos o Pai Nosso, que queremos que o Pai nos perdoe, ou seja, que ele seja misericordioso, porque ser misericordioso também é perdoarmos as faltas alheias. Então temos que analisar isso bem a fundo. E agora eu me recordo do refrão de uma música de Renato Russo, que faleceu no dia 11 de outubro de 1996, que compunha e integrava a banda Legião Urbana, e eles tinham uma música muito linda intitulada Pais e Filhos. E o refrão dessa música dizia o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há o amanhã. Nós nunca sabemos. A exemplo, mais uma vez, me reporto a essa história narrada. Imaginemos se aquela família tivesse sido assertiva com o erro daquela senhora, chamasse a atenção dela, criticasse ela, para que depois, 2, 3 meses depois daquele evento, aquele domingo, Dia das Mães, ela faleceu de câncer, ficou doente, faleceu de câncer. Como que eles estariam hoje? No estado de culpa, de remorso. Então, por isso que Jesus criou essa oportunidade para que nós pudéssemos evitar de cairmos no estado de culpa, de remorso, porque isso dói, isso faz muito mal. Quando nós magoamos as pessoas por não termos tido a capacidade de agirmos com amorosidade, com tolerância, com compreensão, em última instância, com misericórdia. Então nós temos que repensar nossas atitudes e nos perguntarmos: hoje, agora já são quase 22 horas, e nos perguntarmos: como foi meu dia hoje? Eu agi com amorosidade nos contatos que eu tive com as pessoas
durante o dia de hoje? Ou eu fui agir com reatividade, com agressividade, com impulso, com críticas? Tudo bem, falhamos, somos humanos, mas amanhã é um novo dia. Queira Deus que tenhamos a oportunidade de reiniciarmos nossos dias, retornando à vida física através do processo do despertar no amanhecer da Terra, para podermos retificar os erros de ontem, nesse novo dia que se projeta para nós como sendo uma oportunidade que o Pai está nos oferecendo enquanto estamos aqui na Terra para agirmos com misericórdia. Um mentor amigo meu, certa feita, havia nos dito pelo canal da intuição, da mediunidade, o seguinte: Jorge, mais amorosidade, menos reatividade. Que significa misericórdia. Sempre. Não é fácil. Não. Impossível. Não porque nós não estamos vivendo uma vida em que as situações sejam impossíveis. A vida é possível. Se nós estamos aqui na Terra, porque tudo é possível. Dentro de nossas limitações, é porque Deus sabe que o que nós estamos experienciando é uma possibilidade de nosso êxito, de nossa ascensão ao plano evolutivo que nós temos que adquirir todos os dias aqui na Terra. Então, não existe impossível, porque a vida não é impossível, a vida é sempre possível. Difícil, sim. Difícil, sim. Impossível, jamais. Então, nós agradecemos a atenção de todos vocês, ao carinho, ao prestígio. Nós queremos, então, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, ao governador do nosso planeta Terra, que abençoe a todos vocês que estão em seus lares, nos dando o carinho da sua audiência, da sua atenção. E rogamos aos bons espíritos, aos benfeitores amados, que traga a vocês, ouvintes queridos, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade, muita riqueza espiritual, muito amor em sua casa, em sua vida e muita misericórdia. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.